mas e tem 40 milhões para pagar pelo Matias Rojas. Não. E aí, Herrero, que coisa! Só notícia ruim, não tem nada positivo pro Ronaldo. É Corinthians. É só desgraça, viu, Renata? Boa tarde mais uma vez pra você, pra todo mundo aqui que tá no estúdio. É exatamente isso. Dia 28 de maio, o Corinthians venceu o Racing, isso na temporada, né? Depois disso foram só derrotas e empates. E antes pelo Brasileirão, como eu tinha trazido, né? Foram vários jogos de tropeços e a vitória mesmo veio contra o Fluminense lá no dia 28 de abril. Então o Corinthians vive uma seca muito grande na temporada. Sem contar também essa questão do Fausto Vera. Você citou o Matias Rojas, esses 40 milhões de reais que o Corinthians vai ter que pagar, mas o Fausto Vera entrou numa polêmica gigantesca com o Antônio Oliveira. O Fausto Vera, o que aconteceu? Ele recentemente deu uma entrevista ao UOL falando que tinha sido injustiçado, inclusive, né? Que ele não tinha dito nada, de que não queria mais jogar pelo Corinthians. E aí o Antônio Oliveira recentemente deu uma outra entrevista pro Trivela, falando que, na verdade, quem que é o ruim de grupo, o inimigo do grupo, é o Fausto Vera. Então, praticamente dentro do grupo do Corinthians, existe uma queda de braço entre o Antônio Oliveira, que já demonstrou, tá bastante incomodado com essa situação no Corinthians, e o Fausto Vera, que vai jogar no Atlético Mineiro, lá de Minas Gerais, do Everton Guimarães. Falando sobre as invasões, muita gente se pergunta por que o Augusto Melo ainda recebe a torcida? Por que ele se submeteu a esse papel mais uma vez em uma semana, né? Porque sexta-feira passada recebeu os torcedores da organizada no Parque São Jorge e ontem mais uma vez, porque fica clara uma cisão no clube, né? Uma divisão entre quem apoia o Augusto Melo, ou seja, praticamente ninguém da diretoria e a torcida que ainda não rompeu, né? Que disse que é contra, inclusive, um impeachment, um processo de golpe diante do Augusto Melo, mas vai seguir cobrando. E do outro lado, nós temos até mesmo apoiadores do Augusto Melo na eleição que colocou o Augusto na presidência do clube, querendo fazer com que o Augusto renuncie nos próximos dias. Saia do Corinthians até a próxima semana para que tenhamos novas eleições, ou enfim, para que o Corinthians se rearranje nesse meio tempo. Então, por isso que o Augusto nem BO registrou da invasão no Parque São Jorge ontem, porque ainda pretende prestar esses esclarecimentos para a torcida e é o único local, o único meio que ele tem para se segurar no comando do clube. Renata. Bom, Herrero, muito obrigada pelas informações até agora. Não são nada acolhedoras para o Ronaldo Giovanelli. Informações pesadas. E, inclusive, esse encontro na sala do Conselho, olha o que aconteceu. O vídeo vazado dessa conversa já está na internet. A parceria está aqui. Acabei de receber a proposta, vou te mostrar aqui a proposta de Master. A gente está trabalhando em cima disso. Meu, são milhões, não é questão de R$1.000, R$100.000, é milhões ali. Tá aqui, cara. É tempo, cara. A gente tá fechando, a gente tá sangrando para buscar patrocínio, cara. São 5 meses de gestão que vocês querem que a gente faz. Os caras deixaram um rombo do c*** aqui, os caras estão manipulando tudo. Pra gente não contratar o jogador. Eu fico só pensando nas empresas que, porventura, gostariam de investir ou estar nesse patrocínio Master, o que elas pensam vendo essa bagunça, essa falta de critério, porque hoje qualquer coisa que aconteça no Corinthians termina desse jeito, ou em decepção do torcedor, o futebol não vai bem, o presidente ora dá uma declaração, ora muda, recebe agora torcedores que invadem os locais que são do clube, mas que não pertencem aos torcedores. Sala de reunião é para quem dirige o clube estar lá dentro. Quando você fala em CT, é local para os atletas trabalharem, comissão técnica. Então, hoje está tudo tão confuso, Rona, que eu não sei como que eles vão arrumar a casa, honestamente. E é uma casa que vem desarrumada há anos. E é uma pena, né, que o presidente ele vai para o combate, né? Ele colocou tanta gente do lado dele para tentar também fazer o planejamento, né? Porque ele sozinho ele não vai conseguir fazer o planejamento. Então ele dá a cara a tapa, ele acaba tomando pancada aí. E quem era para estar aí discutindo sobre o planejamento, que é o Fabinho Soldado, que é o tal de Caio, eles sumiram. Quer dizer, a torcida foi lá no CT e foi lá no Parque São Jorge e não acharam esses caras para bater de frente. Porque alguém tem que falar sobre o planejamento. Quem dá a canetada é o Augusto Melo, está sozinho. Então é isso que vai acontecer. Agora, em termos de patrocínio, como você falou, espanta muitos, mas está trazendo mais gente aí. Tem que ir para meia, vai ter um patrocínio agora para meia também do Corinthians, que há muito tempo não tinha. Então vai entrar mais um patrocínio aí e é também trabalho do Augusto aí, porque os demais somem. Na hora da pressão, você vê quem é ali. Agora, eu não acho que a gente possa normalizar esse tipo de comportamento. Torcedor lá dentro, com o presidente do conselho.
não me parece uma coisa normal no futebol, no esporte. Não concordo com isso, E Capela. no ano passado, Rei, Gente. teve presidente que almoçou com a torcida. Acho que o Denilson esqueceu, né? Mas espera aí, gente. É Isso aí, igualzinho, vamos lá. Almoçar e invadir a sala. Eu tenho uma opinião um pouco Teve mais presidente que radical em você falou relação que a não isso aí. lembrava. Eu tenho uma opinião um pouco mais radical. Lugar de torcedor não é em gabinete, não é dentro de CT, não é no Parque São Jorge ou no clube social, independentemente aí do clube, é na arquibancada. É na arquibancada. Isso aí é o reflexo da várzea se transformou o Esporte Clube Corinthians Paulista. Porque isso aí, nem em clube varziano, tô falando sério, isso acontece. Isso aí é pequeno pro tamanho do clube. Semana passada, o presidente do Corinthians, na sexta-feira, há uma semana, na calçada do Parque São Jorge, sendo cercado pelos torcedores. E os torcedores, eles acham que eles têm o direito de mandar no clube. Eles são contraditórios também, que eles falam que o Corinthians não tem dono, mas eles acham que eles mandam no clube. Eu acho assim, a gente percebe, Renata e amigos, a situação do Corinthians é calamitosa e você não consegue enxergar nada a não ser a contradição do seu presidente. Porque o presidente, nessa declaração curta que a gente colocou aí, ele está falando que tem gente manipulando, gente atrapalhando, mas ele começou a gestão dele. Em 6 meses, como ele falou, acabou a farra. Vamos aumentar a capacidade Gabigol. do estádio, Gabigol. Ele criou toda essa expectativa que agora ele seria cobrado. E ele, quando veio ao jogo aberto neste ano, nós falamos exatamente isso pra ele. Você tá prometendo tanta coisa que se você não entregar pelo menos metade do que você promete, a casa vai cair. Porque o Corinthians, a repercussão ela é mundial, ela não é nacional. O que está acontecendo com o Corinthians, infelizmente, é um clube que está falido em vários setores, principalmente na parte administrativa. Muito por culpa da péssima renovação e transparência que acabou com o clube e muito porque o Augusto Melo ele não está preparado para sentar na cadeira presidencial do Corinthians. Sgarbi. Para mim, o maior patrimônio de um clube é o torcedor. Isso é um fato. O torcedor tem direito de torcer, de cobrar, de questionar. Isso, para mim, não tem que nem ser discutido. Dessa forma, tá errado. Muito errado. O Augusto, para mim, mais uma vez, ele não mente quando ele fala que tem muita gente sabotando o Corinthians. Para mim, isso existe no Corinthians de uma forma extremamente radical hoje. Radical. Você vê tudo vaza no Corinthians. Todo mundo aproveita a onda pra destruir qualquer coisa. Exatamente, esses caras torcem contra, gente. Os caras que estão do outro lado lá no Corinthians torcem contra. É um fato. O Augusto não mente quando ele fala isso. Ele tá passando por um momento muito difícil também por conta dele, por culpa dele, porque ele poderia ter tirado o pé. Gente, vamos com calma. A gente já falou muito isso daqui aqui. Ele poderia muito bem ter feito isso, só que não, ele já vendeu o nosso mundo aqui, a gente vai fazer X, Y, vamos 1 bilhão. Não é assim que funciona. O Augusto sabe muito bem que não é assim que funciona. Só que ele passa por um momento no Corinthians, depois de muitos anos de outra chapa, que os caras estão sabotando ele. É um fato. Só que você vê, concordo com o Capela, você vê o nível do Corinthians, quando numa sala que deveria ser de trabalho, os torcedores da organizada, que têm direito de questionar, não dessa forma, estão lá na sala cobrando do cara. E o Augusto tem que abrir o celular dele para mostrar que tem uma proposta de patrocínio E se master. essa proposta não sai, é mais uma coisa que ele falou publicamente e ainda pior pro torcedor e que não se concretiza. Porque eu sempre penso assim, às vezes a gente fica tão empolgado com uma expectativa de negócio, de alguma coisa boa, aí você sai contando pra todo mundo e depois não se realiza, você quebra a cara. E esse tipo de pessoa é comum e no futebol também. Não, e ele vendeu mais algumas promessas, né? A gente vai trazer 4 reforços aí, nível bom, para mudar o time. O Antônio já na entrevista já desmentiu ele, falou, vamos com calma que eu não sei como vão ser esses reforços, não é tudo que vocês estão esperando. Messi, Neymar, ele deu até os exemplos, né? Paquetá. Então tá,